A DreamWorks sempre foi conhecida por criar personagens carismáticos, engraçados e memoráveis, mas o que pouca gente percebe é que, no meio desses filmes aparentemente inocentes, existem personagens simplesmente absurdos, quebrados e fortes demais para o próprio universo em que vivem. Personagens que, se você parar para analisar com calma, não fazem o menor sentido de tão poderosos ou estranhos que são. Então hoje você vai assistir ao ranking definitivo dos 10 personagens mais absurdos e fortes da DreamWorks, personagens que vão desde guerreiros lendários até criaturas que parecem piada, mas que são praticamente entidades dentro dos seus filmes. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta no final qual deles você acha o mais apelão de todos, porque agora começa o ranking. Na 10ª posição nós temos o Megamente, e muita gente subestima ele só porque o filme é uma comédia. Mas se você analisar friamente, o Megamente é um dos personagens mais perigosos da DreamWorks, não por força física, mas por inteligência absurda. Ele cria tecnologias que desafiam a lógica, armas capazes de destruir cidades inteiras, campos de força, robôs gigantes, armas de transmutação genética e até uma máquina capaz de dar superpoderes, o que por si só já quebraria qualquer universo. Se o Megamente quisesse, ele poderia simplesmente criar um exército de super-humanos. Mas o que torna ele absurdo é que tudo isso vem da mente de um cara azul que cresceu sozinho numa prisão, e mesmo assim superou qualquer cientista comum. Ele só não domina o mundo porque não quer, o que torna tudo ainda mais bizarro. Na 9ª posição está o Pitch Black, de A Origem dos Guardiões, e esse aqui muita gente esquece o quão absurdo ele é, porque o filme é bonito e infantil, mas o Pitch é literalmente a personificação do medo. Ele se alimenta do terror das crianças, controla pesadelos e manipula sombras, cria criaturas feitas de pura escuridão e é praticamente imortal, enquanto o medo existir. O mais absurdo é que ele não luta como um vilão comum, ele destrói a esperança, enfraquece emocionalmente seus inimigos e vence sem precisar encostar neles. E se você parar para pensar, enquanto existir medo no mundo, o Pitch nunca pode ser derrotado completamente, o que já coloca ele num nível quase divino. Na 8ª posição nós temos o Tai Lung, de Kung Fu Panda. E aqui começa o nível absurdo de força física. O Tai Lung derrota sozinho exércitos inteiros, mestres lendários, quebra prisões consideradas impossíveis e enfrenta 5 mestres ao mesmo tempo sem dificuldade. Tudo isso apenas com treino e disciplina, sem poderes místicos, sem magia, apenas força, velocidade e técnica. O mais absurdo é que o filme deixa claro que ele só perdeu porque enfrentou o único personagem que quebra as regras do próprio universo, o Po. Em qualquer outro cenário, Tai Lung seria simplesmente imparável. Na 7ª posição entra o Po, o dragão guerreiro. E sim, ele parece uma piada, mas o Po é simplesmente quebrado. Ele ignora a dor, absorve impactos absurdos, sobrevive a quedas impossíveis, usa o próprio peso como arma e ainda domina técnicas místicas, capazes de mandar inimigos literalmente para o mundo espiritual. O toque Wuxi por si só já faz dele um personagem absurdamente forte, porque basicamente é um golpe de insta-kill. Além disso, o Po evolui constantemente, ficando mais forte a cada filme, o que faz dele uma ameaça crescente dentro do próprio universo. Na 6ª posição entra a Kraken, de Ruby Marinho, monstro adolescente, e esse personagem é um exemplo perfeito de poder escondido. A Kraken cresce a tamanhos colossais, controla o oceano, cria ondas gigantes, enfrenta criaturas mitológicas e possui força suficiente para destruir cidades inteiras. O mais absurdo é que dentro do filme isso é tratado quase como algo normal. Mas se você parar para pensar, estamos falando de uma entidade que poderia causar extinções em massa apenas se movimentando. Na 5ª posição está a Fada Madrinha, de Shrek 2, e isso pode parecer loucura, mas ela é absurdamente poderosa. Ela controla magia em escala gigantesca, altera realidades e muda destinos, cria feitiços capazes de transformar pessoas, criaturas e até o curso de reinos inteiros. Ela basicamente manipula o universo de Shrek como se fosse um roteiro, e só perde porque o filme exige. Porque se fosse analisado de forma lógica, a Fada Madrinha poderia simplesmente apagar qualquer um da existência com um estalar de dedos. Na 4ª posição nós temos o Fúria da Noite, o Banguela, de Como Treinar o Seu Dragão. E aqui o absurdo vem do potencial destrutivo. O Banguela não é apenas um dragão rápido e inteligente.
Ele dispara rajadas de plasma concentrado, capazes de destruir estruturas gigantescas, voa em velocidades absurdas, possui uma ligação mental com o soluço e ainda demonstra inteligência estratégica, o que o torna basicamente uma arma viva. Se ele fosse usado em guerra de verdade, seria simplesmente devastador. Na terceira posição nós temos o Morte, de Gato de Botas 2. E aqui o nível muda completamente, porque esse personagem não é só forte. Ele é um conceito. A morte não corre, não se cansa, não perde, ele apenas espera. O filme deixa claro que ele não é um vilão comum. Ele é a própria morte em forma física. Suas lâminas não são apenas armas, são símbolos. E o mais assustador é que ele derrota o Gato de Botas várias vezes sem nem tentar, apenas brincando, e diferente de outros personagens, a morte não pode ser vencida com força, porque ninguém vence a morte, no máximo a dia. Na segunda posição está o Kai, de Kung Fu Panda 3. E esse personagem é simplesmente quebrado, porque ele não domina só o mundo físico, mas também o mundo espiritual. O Kai derrota mestres lendários, rouba o Chi dos inimigos e transforma cada vitória em mais poder. O mais absurdo é que ele venceu Oogway, o criador do Kung Fu, algo que já coloca ele em um nível acima de quase qualquer personagem da DreamWorks, e se o Po não fosse uma anomalia dentro do próprio universo, o Kai seria praticamente imparável. E finalmente, na primeira posição, o personagem mais absurdo e forte da DreamWorks é o Shrek. E sim, isso não é meme, o Shrek derrota cavaleiros treinados, dragões, criaturas mágicas, vilões poderosos e até usuários de magia sem nunca treinar, sem técnicas especiais e sem nenhum poder aparente. Ele simplesmente vence pela força bruta, resistência absurda e uma durabilidade que desafia qualquer lógica. O Shrek sobrevive a explosões, quedas, pancadas, feitiços e ainda continua lutando como se nada tivesse acontecido. O mais absurdo é que o próprio universo nunca explica de onde vem essa força. Ele simplesmente é assim, tornando o Shrek uma verdadeira anomalia dentro da DreamWorks. E agora comenta aí qual personagem você acha mais absurdo, qual você colocaria no topo e se teve algum injustiçado. Se curtiu, deixe sugestões de temas para o próximo vídeo. E é isso, valeu!